Eu, como estou em São Paulo, eu vi você muito mais em ação no Corinthians do que nos outros clubes, né? É, e você tinha uma característica que era a coisa do cara cerebral, né? Do cara que jogava com a cabeça, não era afoito, não ia em toda jogada doidão, nada disso. Será que isso tem uma relação com o que você faz atualmente, não? Você já pensou nisso? Olha, eu sempre me perguntei sobre isso, né? O que que veio antes, o ovo ou a galinha, né? No sentido de entender as minhas limitações também. Eu nunca fui um jogador extremamente físico, rápido, né? Então eu tive que aprender muito cedo a sobreviver diante de atacantes tão bons, né? Aqui no Brasil e também no estrangeiro. E isso me fez ter uma leitura de espaço, uma antecipação de jogada, um entendimento do todo, até mesmo um estilo de ser um organizador ali de toda a defesa por onde eu passei, né? Porque, além de tudo, isso me protegia, né? Ou protegia as minhas limitações. Então, eu não sei o que que veio antes, se veio essa sabedoria ou se foi a sobrevivência mesmo. Agora, para você ter essa cabeça, o Paulo, já naquela época, tudo bem que tem uma coisa de você estar falando do campo, né? Você saber se proteger no campo, eu vou, não vou, dou o bote, não dou o bote, é melhor ir por aqui do que por ali. Tudo bem, isso é um cenário do futebol. Agora, você teve influência de alguém na família, alguém que gostasse de ler, que fosse um cara que vivesse conversando com você, trocando ideias sobre coisas além do futebol, não? Eu tive em casa, sem dúvida nenhuma, tanto meu pai quanto a minha mãe foram leitores assíduos, né? Meu Hum. pai, todas as manhãs, pelo menos um jornal inteiro ele lia, e a minha mãe devorava livros, assim, semanalmente, né? Isso acaba deixando um legado na nossa história, né? E quando eu saí de casa aos 14 anos para tentar esse sonho de ser jogador de futebol, eu tinha muito medo de não dar certo, né? De estar perdendo tempo, de ali na frente ter que voltar para estudar e não ter me preparado à altura do que o meu irmão, os meus amigos, os meus primos vinham fazendo, né? Nós viemos de uma classe média, tivemos acesso a uma educação particular boa e todos foram se formar na Unicamp, na USP e assim por diante. E eu, por medo de não acompanhar essa turma, eu acabei levando muitos livros da minha casa para as concentrações, sobretudo para o alojamento. E acabei virando um pouco de um autodidata, assim. Foi mais o medo que me moveu a buscar conhecimento e curtir, né? Depois, no início era medo, mas depois, evidentemente, que virou uma paixão pela leitura, pelos romances, pela história, que me acabaram, acho que, agregando valor a tudo que eu fui fazer na minha vida. Você está falando de uma época, você falou 14 anos, né? Isso tudo foi em Campinas e você saiu de Campinas e foi para onde? A primeira vez que você saiu para tentar jogar Eu bola. saí, exato, eu saí de Campinas de 14 para 15 anos, eu fui para o São Paulo Futebol Clube. Então, fui fazer um teste no São Paulo. E seu finado Carlinhos Magalhães, que tinha sido treinador na base do São Paulo na época do Cilinho, naquela época dourada, me conseguiu esse teste. E fui com alguns outros amigos, né? Éramos três ou quatro tentando ser jogador de futebol em Campinas. E de nós quatro, só eu fiquei, né? E aí me mudo para São Paulo, vou morar em alojamento, aquela vida que muita gente conhece, que é um quarto ali, 5 por 5 com beliches, com triliches, 15 meninos morando ali, um armarinho de ferro, né, que são todos os pertences da vida, e a gente começa a tentar sobreviver dentro de campo, mas também fora dele, né, aprendendo e amadurecendo muito mais rápido do que a maioria desses adolescentes que estariam em casa aí numa vida teoricamente normal. Uma das coisas que eu sempre notei, ô Paulo, sempre quando eu conversava com jogadores que depois se firmaram, né, mas que tiveram muita dificuldade no início, que eu acho que é uma coisa meio comum, né, que tem uma relação no início e quando você está numa fase muito importante da vida, que é a adolescência. Geralmente você fica sozinho, longe da família, você está em outra cidade, como foi o seu caso. Você sente ou em algum momento, você sentiu falta das coisas que seus amigos adolescentes faziam e você não? Por exemplo,
ia ao Play Center na época, o Hop Hari hoje, ou ia assistir um cinema, ou uma simples festa que você não podia ir porque você precisava treinar. Você sentiu falta disso? Ainda sente, não? Quer dizer, agora acho que não mais, né? Total, eu sentia muita falta dos meus amigos, dos finais de semana, daquele jogo de várzea em que você jogava realmente por diversão e pela resenha depois do jogo. E desde muito cedo, né, desde os 15 anos, o jogo passou a ser uma pressão angustiante, né? Porque você não podia errar, você tinha que ganhar sempre, você estava competindo com colegas de quarto ali, no sentido de ser titular, de poder ser promovido à categoria de cima. Então, o que era paixão e diversão Prazer. virou realmente uma profissão, virou um peso, né? E uma responsabilidade precoce que eu acho que é um pouco reflexo, filosofando um pouco, mas é reflexo do futebol brasileiro, sim, e e como resultado disso, né, a gente vê que os últimos grandes jogadores brasileiros todos tiveram um final talvez antecipado, né, por falta de paixão, né? E aí cito Ronaldinho Gaúcho, que abandonou a carreira muito mais cedo do que devia, o próprio Neymar, o Adriano, né, e assim por diante. Ou seja, eu acho que por essa pressão precoce, eles acabaram tendo aí ou burnout, ou estafa, ou realmente realizaram o sonho de ter dinheiro e já não havia mais paixão por praticar aquilo que eles inicialmente tanto gostavam. Porque a gente está falando de uma coisa, Paulo, que pelo menos na minha cabeça, não sei se você concorda, tem muito a ver com a educação não só dentro de casa, mas educação formal no país, né? Educação na escola tal, em que o garoto ele não está preparado nem intelectualmente e muito menos emocionalmente. Ele não tem estrutura emocional para aguentar essa pressão a qual você se referiu, quer dizer, longe de casa, sozinho, com um puta medo de não dar certo, convivendo com os amigos dentro do alojamento e sabendo que aquele cara, aquele teu amigo, e às vezes você pode até desenvolver uma amizade profunda, mas ele pode tomar o seu lugar, quer dizer, e é uma coisa que você pensa para a vida, né? Quer dizer, vai ser o meu ganha-pão, eu vou poder ajudar a família. Quer dizer, não é brincadeira, todo mundo pensa assim, eu quero ser o Paulo André, eu quero ser o Ronaldo, eu quero ser o Kaká, eu quero ser o etc., mas não sabe do caminho que foi percorrido, não é isso? E voltando à pergunta original, né? Ou seja, é uma abdicação de fato de prazeres cotidianos, né? Ou seja, eu nunca fui em festa de casamento, eu nunca fui em formatura dos amigos, eu nunca fui. Ou seja, eu não tive final de semana por 20 anos, né? Eu não Uhum. estava lá, eu não estava presente. Então, é uma decisão que você tem que tomar muito cedo com nenhuma segurança de que aquilo pode dar certo, mas ao mesmo tempo é o único caminho viável, né, nesse modelo de formação brasileiro, inclusive vigente até hoje.